O que tem mais prioridade para a nossa vida? Será o reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo? Ou será as coisas terrenas, as coisas dessa terra? Bom dia, seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito aqui, eu sou o Pastor Alceu, pela Assembleia de Deus. Se você não é inscrito, se inscreve aí, considere se inscrever nesse canal. Já deixa o teu like, se você já é inscrito, se não é inscrito, deixa o teu like aí que você vai estar me ajudando. O nosso texto está em João capítulo 4, versículo 38, está escrito o seguinte: E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. 32. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Quem me acompanha aqui na igreja que eu frequento, a igreja Assembleia de Deus da área 344, eu já preguei esse sermão aqui domingo que passou, certo? Mas eu quero aqui fracionar ele em algumas partes, que eu acredito que vai ser muito útil para aquelas pessoas que não puderam assistir, ou até mesmo para você que me acompanha nesse canal. Eu quero fracionar esse sermão que eu fiz e trazer aqui um alimento para você. Primeiramente eu quero focar aqui no versículo 31 e 32, onde Jesus diz que o versículo 32, ele tinha uma comida para comer que os discípulos não conheciam. Primeiramente eu preciso contextualizar você. Nós estamos aqui no capítulo 4 de João. Jesus ele teve uma conversa com a mulher samaritana, falou com ela, explicou tudinho, e a Bíblia diz que ela foi para a cidade chamar as pessoas que moravam naquela cidade. Enquanto ela foi, certo, os discípulos chegaram, porque os discípulos tinham ido para comprar comida, que Jesus estava cansado, estava com fome. Aí os discípulos foram comprar comida e voltaram. Quando eles voltam, eles rogam a Jesus que comesse. E Jesus diz: Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Aí ele vai dizer que essa comida mais lá na frente é fazer a vontade de Deus, fazer as obras de Deus, certo? Só que o que eu quero aplicar aqui é o seguinte: os discípulos estavam mais preocupados com a comida, com o terreno, com o físico, do que com as almas daquelas pessoas. Porque Jesus estava já iniciando seu ministério aqui, pregando o evangelho. Estava indo de aldeia em aldeia, cidade em cidade, pregando o evangelho. Se você for ver aqui, Jesus ele tinha saído do batismo com João, tinha passado pelo deserto, 40 dias e 40 noites, ele começa o seu ministério. Então ele começa a pregar, e os discípulos estão acompanhando ele, porque ele já chamou os discípulos para andar com ele. Ele começa a pregar e Jesus vai pregando, certo? Os discípulos estão acompanhando ele nessa missão. Só que veja bem, Jesus ele dá a entender aqui que o que era mais importante para ele eram as almas dos homens, era a salvação que ele queria levar para as pessoas, enquanto que os discípulos estavam mais preocupados com a comida. Estavam mais preocupados com aquilo que eles iam se alimentar. Tanto é que eles deixaram Jesus sozinho lá com aquela mulher samaritana, pregando o evangelho, e eles foram atrás de comida. O que é que eu quero aplicar aqui? Os discípulos com essa atitude nos mostram que eles estavam colocando como prioridade a comida, os cuidados dessa vida. Agora, trazendo uma aplicação para a nossa vida, é o seguinte: muitas das vezes a gente está desse mesmo jeito aqui. Em vez de a gente estar preocupado com as almas dos homens, com a obra de Deus, com o reino de Deus, com as vidas que estão se perdendo, nós estamos mais preocupados com a nossa vida, com o nosso trabalho, com o nosso sustento, com o nosso casamento, com a nossa família, com a nossa casa. E eu não estou dizendo que nós não devemos nos preocupar com essas coisas. É muito importante que nós nos preocupemos com isso. Mas a nível de importância, o reino de Deus é mais importante. Mateus capítulo 6, versículo 33, o próprio Cristo vai dizer: Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo o seguinte: a nível de importância, para aqueles que me seguem, o que é mais importante para que vocês venham fazer é a minha vontade no meu reino, e não a vida de vocês. Porque quando vocês começam a colocar o meu reino em primeiro lugar, as demais coisas, as preocupações de vocês, o emprego, a saúde de vocês, as coisas que vocês vivem aí atrás correndo, eu vou resolver, porque vocês colocaram o meu reino em primeiro lugar. E agora aqui voltando a esse texto, nós temos Jesus preocupado com a salvação daquelas almas daquela aldeia, preocupado com a salvação daquela mulher samaritana, e os discípulos preocupados com o que eles iam comer. Então nós temos aqui um contraste. Nós temos os discípulos preocupados com eles, com o que eles iriam comer, com o que eles iriam beber. Estavam preocupados consigo mesmo, enquanto que as almas estavam morrendo. E quem sabe esse não é a nossa situação. Estamos preocupados conosco. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Como é que eu vou fazer? E o meu trabalho? E se eu pegar a conta? E o meu filho? E a minha esposa? E a minha casa que eu quero? E um carro novo que eu quero? E a casa que eu quero conquistar? E a viagem que eu quero fazer? E o meu sonho que eu quero realizar? E a faculdade que eu quero fazer? E a gente coloca como prioridade essas coisas e o reino de Deus fica em segundo plano.
Se nós somos discípulos de Cristo, nós devemos aprender com o que Jesus demonstra aqui. Uma comida tenho para comer, que vocês não conhecem. Jesus está dizendo, a prioridade que eu quero colocar, que eu quero que vocês aprendam, é que o reino de Deus tem que vir em primeiro lugar. O reino de Deus tem que vir em primeiro lugar. E o reino de Deus nem sempre vem quando eu prego o evangelho. Não é isso que eu estou querendo dizer, que é só isso o reino de Deus. O reino de Deus é santidade, é pureza, é um bom testemunho, é uma vida reta diante das pessoas, certo? É também pregar o evangelho, anunciar a salvação às outras pessoas. É uma preocupação com que o reino de Cristo avance. Isso é o reino de Deus. Só que muitas das vezes a gente fomos salvos, aceitamos a Cristo, nascemos de novo, e aí a gente, depois que alcançou, resolveu o problema eterno, agora vamos viver a nossa vida. Vou viver, eu vou curtir, eu vou fazer o que eu quero. Porque eu já fui salvo, né? Então, os outros que estão perdidos aí, que se lasque. Embora você não diga isso, ou muitas pessoas não digam isso, mas a atitude dela corresponde a isso que eu estou falando. Só se preocupam consigo, com seus problemas materiais, com a sua vida terrena. E esquecem das almas que estão se perdendo, esquecem do bom testemunho que devem dar, esquecem do evangelismo que eles podem fazer no trabalho. Né? Existe a possibilidade, você que trabalha em uma empresa, você que trabalha, que trabalha na rua, você que estuda ainda, você pode pregar para o seu amigo de escola, você pode pregar para o seu colega de trabalho, você pode pregar na internet, como eu estou fazendo aqui. Existem várias possibilidades que você tem para anunciar a palavra de Deus. E muitas das vezes a gente não faz porque a gente não quer. Porque a gente está preocupado mais com a gente. Está preocupado com a nossa vida. Está preocupado com o nosso bem-estar. E as vidas estão morrendo. As almas estão indo para o inferno. Que tipo de crente nós somos, né? Quero que você reflita sobre isso nessa manhã. Pense sobre isso. Né? Qual é a prioridade, o nível de prioridade que o reino de Deus tem na sua vida. Amém? Ore comigo nessa manhã. Feche seus olhos aí. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui, Pai. Obrigado por mais um dia. Pai Santo, nós possamos colocar como prioridade o Teu reino, as Tuas vontades, aquilo que o Senhor colocou para que nós venhamos a fazer. Que nós possamos colocar sim, Senhor, como prioridade a pregação do Evangelho, uma vida reta, um bom testemunho, para que o Teu reino tenha prioridade em nossa vida. E nós sabemos, segundo a Tua palavra, que o Senhor cumprirá e fará com que as nossas necessidades sejam supridas, porque o Senhor disse em Mateus 6,33 que o Senhor faria assim. Nós possamos confiar no Senhor nesse sentido. Nos faz, Senhor Jesus, fazer a Tua vontade, que o Teu Espírito nos impulsione, venha nos impelir, segundo a Tua graça e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, já se inscreve aí e deixa o teu like. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.